Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa classe de hoje. É uma alegria imensa a gente estar reunido para mais esse momento de estudo da palavra. Bom, na nossa explicação de hoje, nós vamos mergulhar em um tema que é, literalmente, o bater do coração cristão: a igreja e sua obra social. Como estudante de teologia e, claro, como membros ativos do corpo de Cristo, o nosso foco aqui é sair daquela zona de conforto teórica, sabe? A gente vai percorrer esse caminho fascinante que sai da exegese, do estudo profundo do texto bíblico e deságua direto na ação prática em nossa comunidade. E para dar o pontapé inicial no nosso estudo, a gente precisa encarar essa declaração fortíssima de Tiago. Pensa bem, nos versos bem antes desse, ele lança uma pergunta que incomoda, de que adianta a gente bater no peito e dizer que tem muita fé, se o nosso irmão está ali, do lado, passando frio e fome, e a gente não faz absolutamente nada. Fala Deus te abençoe e não enche a barriga de ninguém, né? A conclusão dele é direta e reta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Essa é a grande tensão teológica da nossa aula. É como o apóstolo João também nos alerta. Se a gente vê um irmão em necessidade e simplesmente fecha o nosso coração, como é que a gente tem coragem de dizer que ama Deus? Fica a reflexão para nós. Como podemos afirmar que temos um amor espiritual e celestial se a gente fecha os olhos para a dor terrena do nosso próximo? Então, bora lá, vamos entender como isso funciona. O nosso roteiro hoje está dividido em 5 passos bem práticos. Primeiro, a gente vai ver o que é essa fé prática. Depois, vamos fazer uma viagem pela solidariedade bíblica. Em seguida, vamos classificar os 3 níveis de ação social. Aí, a gente traz isso para a nossa realidade vendo os projetos da AD Brasil. E, por fim, vamos falar sobre o voluntariado profissional. Entrando no nosso primeiro ponto, a fé prática. A gente sabe muito bem que a missão principal, aquela inegociável da igreja, é pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas olha, a gente não pode de jeito nenhum achar que essa missão espiritual exclui o nosso compromisso com os mais vulneráveis. Para ilustrar isso, imagina que a missão da igreja é como um grande pássaro com 2 asas. De um lado, a gente tem a evangelização, que cuida das nossas necessidades espirituais profundas. Do outro, a gente tem a obra social, que cuida das necessidades materiais através da nossa generosidade prática. Essas coisas não estão competindo entre si. Na verdade, elas são pilares gêmeos. O chamado de Cristo é para a restauração completa do ser humano, sabe? Alma e corpo. E para não acharmos que isso é uma ideia nova, vamos olhar para trás e ver o precedente histórico. O cuidado com os necessitados sempre esteve no coração de Deus para o seu povo. É incrível ver como isso atravessa toda a Bíblia. Lá no Antigo Testamento, uns 1400 anos antes de Cristo, Deus já criava leis específicas. Lembra da lei da respiga em Levítico? O agricultor não podia colher até a beirada do campo, para que o pobre pudesse passar lá e pegar alimento. Era praticamente o banco de alimentos da antiguidade. Depois, lá pelo ano 30, a gente vê Jesus na prática, curando, alimentando multidões e pregando, tudo junto. E logo em seguida, no livro de Atos, a igreja primitiva levou isso tão a sério, de forma tão radical, que o texto diz que não havia nenhum necessitado entre eles. É de arrepiar. Certo, mas e hoje? Como a gente sai da história e aplica isso na nossa igreja local? É muito comum o pessoal confundir os tipos de trabalho social que a igreja faz. Então vamos organizar isso em 3 níveis bem claros. O primeiro nível, ou melhor, a porta de entrada, é a assistência social. Imagina que alguém bate na porta da nossa congregação chorando de fome. Você não vai matricular essa pessoa num curso de capacitação agora, né? Você vai dar um prato de comida. É uma ação de alívio imediato, temporária. É a doação de uma cesta básica, de um remédio. E o detalhe crucial: a gente faz isso com amor genuíno, focando em manter a dignidade da pessoa, sem nenhum pingo de paternalismo. Já o segundo nível é o serviço social. Aqui a gente vai um passo além daquela emergência. Se na assistência a gente dá o peixe, no serviço social a gente ensina a pescar. O foco é educacional. É montar uma sala de aula, dar um treinamento profissional para que a pessoa recupere a sua autossuficiência e volte a caminhar com as próprias pernas. E o terceiro nível é a ação social. O que eu acho mais fantástico aqui é a energia envolvida. Sabe aquele famoso mutirão de fim de semana? É isso! É um evento temporário, focado, onde a igreja junta aquele monte de irmãos talentosos de várias profissões para dar um choque de cidadania em uma comunidade carente, tudo de forma gratuita. Bom, teoria entendida, vamos puxar isso para o nosso quintal. Como a Assembleia de Deus no Brasil, e de forma bem especial aqui em Roraima, coloca a mão na massa?
A gente tem um legado maravilhoso. Com raízes lá em 1915 e registrada em 48, a nossa igreja não ficou só no discurso ao longo desse mais de um século. Tem um histórico real, sustentado e contínuo de ser, de fato, sal da terra e luz do mundo para a nossa sociedade. Olha só como a nossa igreja aplica perfeitamente aqueles 3 níveis na prática. Na categoria de assistência social, para dar aquele alívio imediato, a gente tem os projetos Minhas Mães para Deus e os SOS voltados para o Baixo Rio Branco e comunidades indígenas. Pessoal, é comida e roupa chegando para quem precisa hoje. No serviço social, focando na educação, nosso alcance vai até a África com o Minha Igreja Educadora e o projeto de musicalização em Moçambique. Sensacional, né? E na ação social, a gente realiza o Impactando Sua Comunidade, que são aqueles mutirões fantásticos com médicos e corte de cabelo pro pessoal daqui mesmo. E aí, vendo toda essa engrenagem de compaixão rodando, chega a parte mais importante da nossa aula. A pergunta que não quer calar. Onde é que nós nos encaixamos nisso tudo? A resposta é simples, nos talentos que Deus te deu. Sim, doações financeiras são essenciais, óbvio, mas a igreja precisa de muito mais. Nós precisamos desesperadamente das habilidades de vocês. A gente precisa dos médicos, dos enfermeiros, dos advogados, dos engenheiros, precisamos do pessoal da contabilidade e, claro, precisamos daquelas mãos habilidosas dos nossos cabeleireiros e confeiteiros. É pegar a sua profissão secular e consagrar no altar do serviço ao próximo. Para entrar nessa, são só 3 passos super práticos. Primeiro, olha para você e identifica qual é o seu talento ou a sua profissão. Segundo, olha ao redor e vê qual é a maior dor aí do seu bairro ou comunidade. E terceiro, age. A coordenação tem um portal incrível para isso. Anotem aí, adbrasil.org/seja voluntário. Vai lá e se cadastra. É a sua chance de doar o seu tempo e a sua vocação para o reino. Pessoal, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero deixar essa pergunta ecoando no coração de cada um de nós. A nossa fé está só no nosso discurso bonito de domingo ou ela é visível, palpável e real lá fora, nas nossas obras? A missão foi dada por Cristo, os exemplos da Bíblia estão aí para inspirar a gente e a estrutura da igreja já está montada. Que a gente saia dessa classe não apenas com a mente cheia de teologia, mas com as mãos prontas para serem as mãos de Cristo nessa geração. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo estudo.